Ok, irmãs, então com as Bíblias aí a postos, vamos começar o nosso estudo. Temos estado a falar de coisas que são comparáveis e hoje vamos falar de coisas que não são comparáveis. Embarquem comigo um bocadinho, que já vou explicar melhor esta questão. Não é preciso... Eu estava-vos aqui a contar nenhuma novidade, porque não é, de que nós vivemos num mundo mau, em dias maus. Já o apóstolo Paulo dizia que os dias eram maus, mas acho que hoje ainda estão piores. Sabemos que o mundo jaz no maligno, é essa a expressão que a Bíblia fala, que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, e isso cria trevas e cria confusão e cria o mal que nós vemos, não é? Que nos incomoda como crentes, e mal seria se não nos incomodasse. Mas nós temos que ter a percepção que, ainda que nós possamos fazer bem ao nosso redor, e todos juntos esse bem é aumentado, este mundo nunca vai estar bem, porque este mundo está sob o poder de algo que é mau. E é Deus que está a permitir isso, por razões que Ele sabe melhor. Então, se só Deus é íntegro e só Deus é a verdade, então é aqui que nós temos que basear as nossas convicções. É aqui que está o nosso colírio para os olhos, que há bocadinho falávamos, do Apocalipse, da igreja da Laodiceia, que o Senhor Jesus disse que eles tinham que comprar colírio para os olhos, para verem as coisas como são. Tem que ser através da Bíblia, irmãs. Caso contrário, a minha opinião, a vossa opinião não conta nada, porque ela vai estar sempre contaminada com as coisas deste mundo. Só quem é puro e santo, sempre e eternamente, é Deus e é a sua palavra. E é só através dele que nós vamos conseguir discernir as coisas bem. Deus, na sua soberania, criou coisas iguais e criou coisas diferentes. Desde o início. Porque Deus é um Deus de ordem, então criou coisas que são iguais e coisas que são diferentes. O inimigo faz o oposto dele. Porque o diabo não tem poder criador nenhum. Ele não cria nada. Ele não cria, nem nunca criou nada. Sempre quem é o criador é Deus. Ele só distorce. A ideia vem de Deus e ele vai e distorce. A ideia de Deus da família, ele distorce. A ideia da igreja, ele quer distorcer também. É sempre assim. Mas ele não tem poder criador nenhum. Como uma vez eu ouvi o irmão brasileiro a falar uma pregação, ele nem a chave da casa tem. Porque em Apocalipse fala que Deus é que tem a chave do inferno e que vai trancar. Então ele nem a chave da própria casa tem. Ele não tem nada. Ele distorce tudo. E então o que é que ele tem feito desde o início? Distorcer isto. O que é igual, ele quer fazer com que seja diferente, e o que é diferente, ele quer fazer com que seja igual. E isso já gera uma confusão, irmãs, e nós vamos ver. Uma coisa que eu, quando estava a fazer o estudo, me apercebi, é que para fazer confusão, eu não tenho necessariamente que criar caos. Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia, tenho aqui a caneta e tenho aqui o copo. As coisas, supostamente, é este o lugar certo delas. Para eu criar confusão, eu só tenho que mudar de lugar uma coisa. Já não está igual. Mas parece que está ordenado. Parece que está com ordem. Mas não está igual. Não era a ordem certa. E o diabo usa muitas vezes isto. Ele só muda uma coisinha aqui, mas já faz confusão. Porque não é a ordem de Deus. Porque não é assim que Deus criou. Porque sim, Deus é que cria. Começa já lá no Jardim do Éden. E vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Vamos ver ele a vender uma mentira. Foi a primeira mentira vendida ao ser humano. Nós conhecemos muito bem isso. Gênesis 3. Temos aqui a queda, não é? Estava tudo feliz no Jardim do Éden e aparece aqui uma serpente que era a mais astuta de todas. E o que é que diz no versículo 4 e 5? Quem é que pode ler? Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Mentira, não é? Eles abriram os seus olhos deles, mas não foram como Deus, não, como ele estava a prometer. Sereis como Deus. Ser igual a Deus. É uma mentira terrível. Parece
insignificante, mas não é. Para já começa logo quando, no início ele diz, certamente não morrereis. Quer dizer, Deus diz que morre. Ele, certamente não. Já está a pôr em causa o que Deus diz. Mas o que ele está a vender, a propaganda que ele está a vender é, se vocês comerem deste fruto, os vossos olhos vão se abrir e sereis como Deus. Deus está a enganá-los. Exatamente. E vão ganhar um superpoder, porque eles ali eram seres humanos perfeitos, mas eram seres humanos, não é? Tinham limitações. Se mandassem, não havia paredes, se mandassem de um precipício, também não morriam, porque eles não morriam. Se mandassem contra o mar, não passavam a árvore, não, Raquel. Deus pode fazer isso, tem poderes disso. Então eles iam ganhar um upgrade, iam ser elevadas a posição deles. É isso que o diabo estava-lhes a querer dizer. Mas o que ele está a dizer era aquilo que ele acreditava. Sabem porquê? Porque esta foi a primeira mentira que foi dada a um ser humano. Mas este não foi o primeiro pecado a entrar no mundo. O primeiro pecado não foi Adão e Eva, é mais para trás. Foi com ele próprio, com Lúcifer. Ele foi o primeiro a pecar. E sabem como é que ele pecou? As passagens que na Bíblia nos refere a essa parte, porque ele pecou antes de Adão e Eva. Eu estou a ver ali um nó na cabeça da Almerida. O mundo, aqui em Gênesis 1, quando diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá? Almerida, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Do versículo 1 para o versículo 2, passaram-se milhares de anos, ou muito tempo que não se sabe. Porque diz assim, a terra era sem forma e vazia. E depois em Isaías, o profeta diz, e não criou a terra sem forma. Então está a entrar em contradição. Não. Porque esta terra, que agora ele vai fazer a criação e preparar para o homem, é uma remodelação do que era a terra. É uma remodelação do jardim do Éden. Eu vou ler a passagem, não tenho aqui, mas nós vamos ler juntas. Deus criou os anjos e criou um anjo muito especial que era Lúcifer, um anjo de luz, que se rebeliou, juntamente com outros anjos, contra Deus. Então foram postos fora. E Deus depois vai remodelar a terra, porque a terra era de outra maneira, que não é agora, como é agora, e vai dizer assim, eu vou criar o homem e vou fazê-lo habitar aqui. Mas já tinha a terra antes existido e já tinha tido habitada antes. Era pelos anjos, não era por seres humanos. E nós vamos perceber isso, as passagens, por passagens na Bíblia que falam de Lúcifer. E esta que eu vos vou mostrar aqui, de Isaías, e depois há uma Ezequiel que nós vamos lá ler, porque Ezequiel fala mesmo, e andavas no Jardim do Éden. O Jardim do Éden não foi criado para Adão e Eva. Havia antes o Jardim do Éden. Só que esse Jardim do Éden antes era com pedras preciosas, era diferente. Mas era um jardim, isso tinha o mesmo nome, Deus devia gostar desse nome. Isaías diz assim, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, e subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno e mais profundo do que o abismo. Este discurso, eu subirei ao céu, acima das estrelas, foi Satanás que o disse. E olha o que é que ele diz. E serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser Deus. Ele quis ser Deus. Esse foi o primeiro pecado. Por isso é que eles se rebeliaram, por isso é que eles foram expulsos. E por isso é que em Mateus, o Senhor Jesus fala que Deus criou o inferno para o diabo e para os seus anjos. Depois da rebelião e da divisão que houve entre luz e trevas, Deus preparou o inferno para ele. E o diabo, como não quer ir para lá sozinho, tem levado os seres humanos para lá, enganando-os. Mas nunca foi o objetivo de Deus o inferno para os seres humanos. É consequência do pecado. Então, por isso é que quando ele aparece no Jardim do Éden, ele estava aí para um sítio que ele dizia assim, isto é meu. Quem são esses seres agora que Deus criou? E enganá-los e fazê-los pecar para que o relacionamento entre eles e Deus acabasse, como acabou entre ele. Há esta passagem de Isaías 14 e a passagem de Ezequiel 28. Eu vou-vos ler, mas vocês podem apontar aí.
que são passagens que falam do rei Ciro, mas a mensagem, aqui até diz mesmo Lúcifer, não é? Nesta aqui. Ezequiel 28 fala também do rei Ciro, mas é como se estivesse a falar do que se passou com Satanás. Eu vou ler o versículo, é Ezequiel 28, e começa a partir, é o capítulo todo, mas o capítulo no início ele fala de que tu querias ser Deus, eras como se fosse Deus, e depois diz assim, no versículo 13, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. E ele agora vai descrever como é que era o Éden. Só pedras preciosas. Sardónica, topácio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fizeram... a ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. E no dia em que foste criado, foram preparados. A terra era esta coisa esplendorosa. Só diamantes, só pedras preciosas. E diz assim o versículo 14, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo, Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Nós temos de ter noção que Lúcifer foi criado por Deus. E Deus sabia que ele ia rebelar-se. Deus é soberano. Mas ele permite. É a mesma coisa, porque é que Deus criou Adão e Eva, sabiam que é que a humanidade ia dar. Deus é Deus e ele sabe. Lúcifer foi feito de um modo especial, tinha comunhão com Deus, porque ele estava no Monte Santo de Deus de um modo muito especial, mas rebeliou-se e, a partir daí, o que ele só faz é vender mentiras e os seres humanos são os alvos preferidos dele, exatamente porque ele quer levar quantos mais poder para o inferno. No Jardim do Éden, naquela passagem que nós vimos de Gênesis, a primeira mentira, ele está a comparar coisas que não têm comparação. Ele está a dizer, vocês vão ser como Deus, igual a Deus, quando nunca é possível o Criador ser igual à criatura. Não há comparação, mas ele estava a vender esta mentira. E Adão e Eva compraram-na, infelizmente. E nunca mais ficaram as coisas iguais, pois não, desde que esta mentira foi vendida. Desde o Jardim do Éden, que ele anda a vender esta questão de trocar o igual por o desigual e aquilo que é diferente por aquilo e querer fazer ser igual. Não vamos mais longe. Deus criou o homem e a mulher à semelhança de Deus. Então eles têm o mesmo valor e a mesma importância. Mas desde o início dos tempos que tem havido desigualdades entre os géneros. Se durante muitos anos foi o machismo, que era os homens a dominarem as mulheres, agora a moda é o feminismo, é as mulheres quererem mandar nos homens. Desigualdade. São coisas que são iguais, porque eles estão no mesmo patamar, não é um superior, outro inferior, mas o diabo vende estas desigualdades e desestabiliza logo e cria problemas. Mas o próprio homem e a mulher, que são iguais no seu valor e importância, têm papéis diferentes. O papel do homem é diferente do papel da mulher. E na família, na igreja, e o diabo, o que é que ele vai vender nestas alturas? Se é diferente, vou fazer igual. É tudo igual. O homem pode fazer o que a mulher faz, a mulher pode fazer o que o homem faz. Não há... Confusão. Confusão. Quando se tira as coisas da ordem de Deus, só gera confusão. E faz muito lembrar a expressão de Babel. Sabem a história da Torre de Babel? E Babel quer dizer... Eu tenho aqui confusão de vozes ou língua, balbúrdia, desordem. É hoje. Hoje é Babel. Nós vivemos em Babel. É esta confusão, é esta desarmonia entre as coisas, porque se tirou Deus da equação e infelizmente, isso só traz consequências negativas. Por isso, e essa é a introdução, isso leva-nos a que nós temos que ir à Bíblia para ser o nosso ponto de referência, para nós conseguirmos perceber o que é que está certo, o que é que está errado. Eu tenho a certeza absoluta que todas nós aqui temos camadas de mentiras que acreditamos, porque são bombardeadas todos os dias para nós e nós... isto não tem mal, isto não tem... E tem que ser à luz da Bíblia que eu tenho que tirar essas camadas. E tem que ser o Espírito Santo me constranger e dizer assim, olha, isto não está certo, isto está errado, ou isto é certo, ou isto é bom. Tem que ser o Espírito. Tem que ser através da palavra. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Tiago, a Epístola de Tiago, para o fim da Bíblia, ou mais para o fim, pelo menos. É aquela passagem que eu acho que vocês conhecem toda bem, de ser de cumpridores e não somente ouvintes
da palavra. Tiago, capítulo 1. Não é Tiago, capítulo 1. Eu estou em Pedro. Não é Tiago. Atrás. E o versículo é do versículo 22 ao 25. Eu queria que uma de vocês, ou mais do que uma, lessem essa passagem, se faz favor. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores. Cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla assim mesmo, depois e logo se esquece de que tal é. É para ler mais? Sim, até o 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvindo, esquece disso, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Temos aqui duas pessoas, não é? Exemplo. Uma ouviu, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho, o seu rosto natural. Então, viu-se ao espelho. A Bíblia é esse espelho, mostra isto está certo, isto está errado. Só que ele não era cumpridor. Então, ele ouviu, entrou a 100, saiu 200. Agora, a segunda pessoa que aparece aqui é alguém que ouviu, viu, mas faz. E faz toda a diferença. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte, esquece disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. As coisas que ele fizer vão ser com discernimento, vão ser com sabedoria da palavra. Se está certo, se está errado, eu não vou fazer, ou vou fazer, porque a palavra é que me vai mostrar. Não adianta há quantos anos vocês vêm aqui à igreja e há quantas pregações vocês já ouviram. Se não forem fazedoras daquilo que ouvem, se o que estamos a ouvir agora, o que estamos a ouvir amanhã de manhã na pregação, entra a 100 e sai a 200, ou, isso é bonito, mas tem que ser vivido. O cristianismo tem que ser vivido, senão não tem impacto, senão não tem força. E só assim é que nós estamos a mostrar, olha, é aquela santificação que a passagem de 1 Tessalonicenses 5 estava a falar, de que Deus quer nos santificar o espírito, alma e corpo. Esta santificação é só pela palavra, aí é que as coisas ficam bem claras para nós. Tal como há bocadinho falávamos, e estava também aqui no nosso estudo, este ano e próximo mês temos eleições legislativas. Estávamos a falar da questão do voto e da importância dele. E eu li-vos aquela passagem, que disse que também ia falar agora, de Romanos 13:1, que diz, todos devem... Esta é a versão King James. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram ordenadas por Deus. Portanto, independente dos resultados das eleições das próximas eleições, uma coisa nós sabemos, essa autoridade foi dada por Deus e quem vai se lá sentar é porque Deus assim quis, ainda que eu deva exercer esse meu direito. Estas autoridades, às quais dizem que devem sujeição, não é? São figuras de autoridade da natureza de Deus. Deus é o Deus soberano e é a pessoa com mais autoridade e autoridade perfeita. Mas Ele outorgou aqui na Terra a certas pessoas papéis de autoridade, aos quais deve haver sujeição. Estas autoridades são uma delas. E em qualquer papel de autoridade e sujeição, quer seja o marido e a esposa, quer sejam os pais e os filhos, quer seja este aqui das autoridades e eu, cidadã, esta ligação entre a autoridade e a sujeição nunca se baseia no valor de quem está em autoridade. Porque se estamos a falar de seres humanos, eles são falhos, não são perfeitos.
Então o valor não está na pessoa. Aquela pessoa merece a minha sujeição, porque ele está num sítio de autoridade e é o papel dele, ou aquela pessoa não merece a minha sujeição porque não cumpre bem esse papel. Deus não põe esses requisitos na mesa. Ele diz, ele está em autoridade, tu deves sujeição. É assim que diz. Mereça ou não mereça, porque é o papel que ele está a desempenhar ali. E foi Deus que instituiu essa pessoa para esse papel. Logo, eu devo sujeição. Acima de tudo a Deus, porque quando eu estou a sujeitar-me a essa pessoa, eu estou a sujeitar ao mandamento de Deus e estou em harmonia com Deus. Percebem? Sabem que a rebelião é uma coisa do diabo. E quando nós imitamos rebelião, imitamos um inimigo. E não é ele que devemos imitar. E a rebelião é o oposto da sujeição. E estas coisas são tão particulares que eu posso aparentar sujeição e dentro de mim estar em rebelião. Não estar a aceitar aquela autoridade. Mas Deus sabe. Da mesma maneira que Deus sabe quando eu me sujeito de coração, eu estou a sujeitar a Deus. É como Ele diz sempre, como ao Senhor, como ao Senhor. Não é sempre que diz essa expressão. Esposas, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Filhos, sujeitai aos vossos pais como ao Senhor. É ao Senhor que eu estou a fazer, não é à pessoa que está à minha frente. Porque o Senhor delegou a responsabilidade dessa pessoa. Um crente do passado, do século passado, chamava-se Watchman Nee, escreveu num livro que nós temos lá em casa, que é a Autoridade Espiritual, acerca disto. Diz assim: isso não nos faz ver... Desculpem, vou começar. Isso nos faz ver que quem conhece a autoridade lida puramente com a autoridade e não com o homem. Não consideramos o homem, mas unicamente a autoridade conferida a ele. Não obedecemos ao homem, mas à autoridade de Deus que está nesse homem. E assim não nos fará diferença quem seja o homem. Não interessa quem é a pessoa. É a autoridade que está sobre ele, eu sujeito. Até a um mau governante, eu sujeito. Porque é essa a vontade de Deus. Porque é isso que fui instruída por Deus. Isto é complicado. Sim. Isso é complicado. Mas... lá está, eu tenho que estar imersa na palavra para eu poder ter essa sensibilidade de dizer assim, não, eu vou obedecer antes ao Senhor do que fazer o que a minha carne quer ou do que fazer o que é normal, eu vou-me sujeitar, isso é importante. Esse livro é um bom livro para se ler, não tem assim, um discurso muito fácil, mas é muito interessante. Aqui dentro da igreja, e aqui o ponto onde eu quero falar agora um bocadinho mais com vocês, também existem autoridades, também elas dadas por Deus. Só que aqui na igreja, nós às vezes estamos tão enrolados em mentiras que às vezes aqui na igreja não é uma democracia. Sabem o que é que a palavra democracia quer dizer? Demos quer dizer povo e kratos quer dizer poder. Poder do povo, supostamente não é uma democracia, é o povo que elege os seus governantes, elege aqueles que o representam. Aqui na igreja é uma teocracia. Teos é Deus, cracia é governo de Deus. Aqui na igreja não ganha a maioria. Se todos amanhã votarem aqui os crentes que vamos pintar as paredes de cor-de-rosa, as paredes não vão ser pintadas de cor-de-rosa. Os anciãos é que são as pessoas. Os anciãos é que são as pessoas às quais... os anciãos é que são as pessoas as quais tomam decisões. Eles podem ouvir opinião, farão bem a ouvir a opinião dos outros crentes, e eu pensava que era uma prática comum, mas nem todas as igrejas têm essas assembleias gerais que nós fazemos, em que expomos os assuntos da igreja, em que ouvimos os irmãos, em que falamos de ideias para o novo ano. Eles estão a expor isso tudo, mas a palavra final é deles. Não é o do que a maioria decidir ou do que a maioria quiser. E há crentes que às vezes ficam muito ofendidos, porque eu dei aquela ideia tão boa e eles não fizeram. Eles não têm que fazer, eles têm que dar contas a Deus das decisões que tomarem. E, portanto, é um peso muito grande. Da mesma maneira que isso se aplica a tudo. Por exemplo, aqui no culto de mulheres irmãs, eu sei qual é a fórmula de encher aqui e ter muitas irmãs. É nós pegarmos num livro que seja sobre falar coisas de mulheres e vêm todas. Porque já passou a informação de que esta postura de que nós estamos a ter de estudar a Bíblia não agrada a toda a gente. Temos pena. Eu tenho que dar contas a quem? É a vocês. É Deus. É Deus. E o dia que vocês vierem aqui para me ouvir, não venham. Venham pensar que venham ouvir Deus.
É esta disciplina que eu tenho que ter em casa quando me estou a preparar para vos falar. Agora, se eu quisesse números, eu tinha-os, eu fazia-os, mas eu não quero. Não quero porquê? Porque eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. E eu sei que mulheres agarradas à palavra de Deus são mulheres fortes. Mulheres agarradas a livros que falam sobre coisas para mulheres são mulheres mornas. Eu quero-vos vocês mornas ou quero-vos vocês fortes? Eu não sei o dia da manhã para vocês nem para mim, mas pode vir um problema muito sério. O que é que me vai agarrar nessas alturas? É a Bíblia. E se não for a Bíblia, eu vou andar à deriva. E daí a minha ênfase, porque é isso que o Senhor tem feito e falado no meu coração, a prioridade que a palavra de Deus deve ter. Isto são verdades que são eternas, são verdades que satisfazem a alma. E isso é que é o mais importante, irmãs. Por isso, isto aqui na igreja não é democracia e isto não se faz aqui o que a maioria quer ou que um grupo quer. Aqui faz, supostamente, e eu acredito na sinceridade dos nossos líderes da igreja, na dependência do Senhor. E não é na dependência das multidões e o que é que as pessoas querem ouvir e aquele discurso é muito difícil. Está na Bíblia, se vem de Deus, se é o tempo dessas coisas acontecerem, é delas que devemos falar. Ponto. Está bem? E deixámos um bocadinho esta ideia de consumidores, que nós vemos aqui à igreja para ser satisfeitos. E quando um consumidor não está satisfeito, reclama. Isto não é um menu de restaurante que eu como e se não gostar, reclamo porque eu paguei. Não é, irmãs. E nós não podemos ter esta postura na igreja. Não podemos, ou melhor, não devemos, porque infelizmente poder até o podemos. E temos esta postura de que eu tenho que vir aqui à igreja, eu tenho que ser abençoado. Um domingo que eu não fui, hoje domingo não foi grande coisa. O quê? Então se Deus esteve lá, não foi? Então o problema estava em ti, que estavas distraída ou que estavas pesarosa no teu coração. Mas Deus esteve ali, teve. E graças a Deus, porque Deus está aqui na nossa igreja e temos visto provas evidentes disso. Diga. Eu tenho muito hábito. Ela está a sair por aqui. Quando os meus procuram, mas onde está tudo bem? Eu assim, então como é que você está? Vou ir como Deus quer. Estou como Deus quer. Sim. Não é como Deus quer, não. É como a gente quer. Isto está bem. Não, está bem não. Deus é que é soberano em tudo. Eu lá no meu trabalho dizia das minhas colegas, até amanhã se Deus quiser. E um dia uma colega disse-me assim, a gozar mesmo, tipicamente, se Deus quiser, e se Deus não quiser? E ele, se Deus não quiser, amanhã não respiras. Ponto. Então, estamos a brincar? Não. Cada um acredita no que quer, mas eu acreditando no que acredito segundo a Bíblia, quem está no controle de tudo é Deus. Então eu não vou como eu quero. É dizer, eu posso viver em desarmonia com o que Deus diz, é certo. Mas Ele é soberano em cima disso tudo. Mas eu agora já recebi uma. Não sei se penso bem, se penso mal. Agora, quando os meus me tornarem a perguntar, quem tem essa mania de fazer essa pergunta é a minha, a Orlando. É como procura. Então está tudo bem consigo? Eu digo assim, mandando como Deus quer. Não é como Deus quer. Agora, quando ela me tornar a dizer outra vez, não é como Deus quer, eu depois respondo assim. Ela diz, não é como Deus quer, é como a gente quer. E eu digo assim, então se é como a gente quer, eu quero Deus e Deus quer para mim. Pronto, exatamente. Exatamente. Se é como Deus quer, eu quero Deus e eu quero Deus. Porque como Deus é importante para si, é lógico que Ele está nos planos. Se é como a gente quer, se é como Deus quer, se é como a gente quer, então eu quero Deus, então Deus também me quer. Ora, muito bem, então não é democracia, é teocracia aqui na igreja, é Deus que governa e dirige. E essas pessoas que estão em autoridade, como nós vimos, o diabo gosta de distorcer as coisas e infelizmente ele também às vezes tem feito com que essa autoridade que vem de Deus, nos líderes da igreja, há igrejas em que eles são semideuses, quer dizer, têm parece que estão acima do resto do rebanho, parece que estão acima do resto das pessoas, têm privilégios altíssimos, são chamados o senhor e a senhora, pastor e pastora, e por aí vai. E
e parece que eles não são carne do mesma carne como nós, ou farinha do mesmo saco como nós. Eles são seres humanos, resgatados por Deus, e aos quais Deus conferiu autoridade, e com isso vem responsabilidade. Mais do que privilégio, vem responsabilidade. E não se deve tirá-los do papel da autoridade que eles têm, mas não é fazer deles deuses, ou pessoas a quem nós seguimos mais do que a Deus. Isto porque, não sei se vocês percebem, mas quanto mais destaque se dá às autoridades numa igreja, mais à deriva anda o povo. Ou seja, o resto do rebanho negligencia a palavra, negligencia a oração, porque tem alguém que faça isso por eles. Negligencia a visitação, por exemplo, porque o pastor é que vai visitar. Isso é um trabalho de todos. Isso é um trabalho de todos. E eu estudar a Bíblia, eu não posso... Olha, eu conto muito até para saber se ele está a fazer bem do púlpito. Eu tenho que saber as escrituras. Porque eu só estou com ele ao domingo e um dia da semana e o resto dos dias. Quem é que firma as minhas convicções? É a palavra, é o meu relacionamento com Deus. E lá está, aqui o diabo começa a meter também ideias do mundo e as coisas depois não correm tão bem. Eu queria que vocês abrissem nessa passagem que nós lemos há bocado, primeiro aos Tessalonicenses 5, é a passagem que estudámos. Eu disse que nós íamos estudar aqueles versículos, lembram-se? Primeiro aos Tessalonicenses 5. E só para reavivar... Isso. Só para avivar um bocadinho as nossas memórias, vamos ler outra vez o versículo 12 e o versículo 13. Lemos lá há bocado, mas fazemos outra vez, porque tem a ver com o tema que nós vamos falar agora. Então, primeiro aos Tessalonicenses 5. Está lá quase? 5, versículo 12 e 13. Quem pode ler, se faz favor? Rogamos-vos, irmão, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e nos admoestão e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Sim. Então, aqui fala de reconhecermos os que trabalham entre vós e que presidem, que lideram, não é? Aqui na obra, que são os anciãos, que são os pastores, que são os bispos, os presbíteros, que várias expressões que a Bíblia fala dessas pessoas que estão em autoridade. E há uma passagem muito interessante. Marcam essa passagem aqui, não saem dela, e vamos abrir em Hebreus, está bem? Hebreus 13, porque é muito interessante essa passagem de Hebreus, porque fala do dar contas, e é interessante nós percebemos isso, tem a ver com estas pessoas que estão em destaque e que estão em supervisão. Hebreus 13, 17. Quem pode ler, se faz favor? Sei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque zelam por vossa alma, como aqueles que vão dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Outra vez obediência, outra vez sujeição, certo? Às autoridades. Olha o que esta versão diz. Sejai obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, porque eles zelam por vós como quem deve prestar contas dos seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. É o que estávamos a falar há bocadinho. Quanto mais lhes facilitarmos a vida, melhor, não é? Que haja alegria eles a fazer do que ser pesar e ser com dificuldade. Porque eles zelam por vós como quem deve prestar contas dos seus atos. Eles não prestam contas do que eu faço errado, porque isso era injusto, não era? Então eu faço errado e eles vão dar contas disso. Eles prestam contas da atitude que tiveram perante o que eu fiz de errado. Por isso é que eles zelam e velam pela minha alma. Então eles vão dar contas a Deus das atitudes e das posturas que tiveram ao longo do ministério deles, é que tiveram problemas para resolver na igreja e se calhar às vezes não resolveram,
ou às vezes ainda fizeram maiores esses problemas. É disso que eles um dia vão ter que dar contas a Deus. E quem é que dá contas? Normalmente não é, por exemplo, um empregado que dá contas ao patrão. Eles vão dar contas a Deus porque Deus está a supervisionar tudo o que eles estão a fazer. Porque Deus é o soberano disso. E isso lembrou-me logo aquela parábola em Mateus 5 dos talentos. Lembram-se que o Senhor deu 5, deu 2 e deu 1 talento. E viajou, não foi? E sabem qual é a expressão que é dita nessa parábola? E deu a cada um segundo a sua capacidade. Ele, quando deu 5, 2 e 1, não foi injusto. Não foi, o de um diz, mas o outro deste 5, eu me dás-me 1. Ele deu segundo a capacidade de cada um. Foi justo a dar. Não foi por preferência, ou não foi por recompensa. Olha, tens-te portado bem, a ti vou-te dar 5. Não. Ele deu segundo a capacidade que cada um tinha. E aqui na igreja passa-se a mesma coisa. Ele dá dons e capacidades e responsabilidades de acordo com o que cada um é capaz de gerir. E depois, essa passagem é Mateus 25. E depois, no versículo 19 dessa passagem, diz assim: E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. É isto que está em Hebreus a dizer. Fazer contas. Eles hoje estão a gerir património que é de Deus, que são as almas. E um dia vão ter que dar contas a Deus. Da atitude, das posturas, até às vezes posturas preventivas que se pode ter, ou corretivas. Mas é preciso eles terem bem noção que o papel que eles fazem, lá está, não é democracia, eles não têm que seguir o que é que o povo diz, é teocracia, eles têm que seguir o que Deus diz. Porque um dia vão dar contas a esse Deus, do que é que andaram aqui a fazer. Então, temos que facilitar o trabalho deles ao máximo. E é tão bonita esta frase, diferentes capacidades, diferentes responsabilidades. E não tem a ver com superioridade nem com inferioridade. E terem a noção sempre que com a autoridade vem responsabilidade acrescida e que isso não... Às vezes deseja-se uma coisa que é privilégios, mas vem a responsabilidade e isso tem que ser bem gerido e medido. Então, porque o inimigo tem andado aqui a fazer muita confusão e começou a criar em muitas igrejas este clero, que é este grupo de pessoas que têm privilégios acima dos outros e que são muito mais espirituais e que estudaram muito a Bíblia e que foram para institutos e dar aquela formalismo da questão, faz com que os crentes andem assim um bocado à deriva. Eu não preciso estudar, eu não preciso, porque alguém faz por mim, alguém dá uma papinha e eu como as coisas já digeridas. Mas isso é óbvio que não é assim. Existem funções e tarefas que é a liderança que tem que as fazer. Por exemplo, do ensino, da nutrição do rebanho, porque se nós somos ovelhas, isto é o rebanho, a correção e admoestação das ovelhas. Isso são funções específicas de um ancião e é a responsabilidade dele, ponto. E um dia vai dar contas disso, ponto. Mas há questões, porque existem ligações entre nós e vida, que nós podemos lidar entre nós. E isso vai facilitar muito mais o papel deles. E quando se começa a formar este clero, faz com que os crentes entre si nem tenham que ter ligação, porque o pastor da igreja é que tem que resolver esses problemas. Não, nós somos um corpo, membros do corpo, todos, membros diferentes. E há vida entre nós, então temos que ser nós com vida a gerir entre nós, que diagnosticamos certas coisas. Olha, aquela irmã não está bem, o que é que se passa com aquela que já não vem há muito tempo? Temos de estar muito atentas, ou até ser eles a tomarem conta de tudo. Não é possível. É muito mais fácil se for uma coisa conjunta do que ser só 2 ou 3 pessoas na igreja a fazerem isso tudo. Então, temos que ativar essas coisas. Aquela passagem de 1 aos Tessalonicenses 5, o versículo 12 e 13 nós lemos, não é? Para nós destacarmos e reverenciarmos aqueles irmãos que estão em liderança. E o versículo, depois 14, diz o seguinte: Rogamos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consolais-os de pouco ânimo, sustentai os fracos, sede pacientes para com todos. A quem é que ele está a falar isto? É aos pastores das igrejas? A todos. A todos. Mas muitas igrejas leriam estas divisões e achariam que isto é papel do pastor. Ele é que tem... E há situações que sim, que tem que ser eles a intervir, tem que ser eles a discernir, porque são coisas sérias, não é? Mas aqui coisas mais ligeiras,
podemos ser nós e devemos ser nós, que do modo ativo e que do modo, acima de tudo, com oração, irmãs. Fazer as coisas sem oração não dá. Com oração e dizer assim, ó Senhor, tenho sentido aquela irmã distante, tenho visto que ela está com problemas. E quando nós estamos a orar por ela, se calhar nós somos o instrumento que Deus vai usar para responder a essa oração. E quando nós estamos a dizer, Senhor, consola aquela irmã, se calhar Deus está a dizer, está bem, eu vou, através de ti, consolá-la. Não é? Isso é o corpo a funcionar. Quando eu me demito disso, ó Senhor, ajuda o meu pastor lá na igreja a ajudar aquela irmã porque ela está com problemas, não é a mesma coisa, pá, não. Eu estou-me a admitir disso, eu não estou a ler a passagem como está a ser lida no contexto. O contexto fala que eu, corpo normal, que não sou liderança, devo agir e intervir uns com os outros. E é isso que vai dar aquela passagem de Efésios 4 que diz cada um, segundo a sua justa operação, faz o aumento do corpo, não é? Quando nós estamos a funcionar bem, o corpo cresce. É isto que temos estado a falar também às quartas-feiras, com a passagem de Colossenses. Mas isso não deve ser feito de ânimo leve, e não é agora, vamos começar a meter na vida umas das outras. Então, Cristina, o que é que se passa contigo? não é, mas é óbvio que é estar atenta e estar próxima, mas é com alguns requisitos. Querem ver alguns? Esta passagem foi o Carlos, no estudo bíblico, quarta-feira, que leu e disse, olha, tem mesmo a ver com o que nós vamos falar. E diz assim, caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de toda a sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Esta é a versão King James, a nossa versão diz admoestarmos uns aos outros. Porque eles tinham bondade e porque eles tinham sabedoria, eles eram capazes de se admoestarem uns aos outros, de se orientarem uns aos outros. Então isto é um papel de todos nós. Mas eu tenho é que preencher estes requisitos primeiro. Eu, quando vou falar com alguém, é da bondade do meu coração porque amo aquela pessoa. Não é porque escovo-lhe, não é por ser interesseira, vou-lhe dar a graxa e depois ela faz-me qualquer coisa a mim. Não. E é com sabedoria. Porque eu posso até ir a dizer a essa pessoa coisas que ela não quer ouvir, mas é o que ela precisa ouvir. E essa sabedoria tem que vir da palavra, tem que vir de Deus, tem que vir do Espírito. E então depois eu vou conseguir orientar e ajudar os irmãos. Amém, irmãs? E é isso que eu queria destacar esta tarde. É o nosso papel que nós temos no corpo, e que nós somos todas diferentes e ao mesmo tempo todas iguais, mas há todo um ativismo e estarmos atentas e sóbrias a muitos pormenores que facilitarão o papel daqueles que são autoridade e são liderança, porque nós minimizamos as coisas. Quantos problemas não tínhamos crescido à escala que cresceram e tido as consequências negativas que tiveram, se houvesse alguém ao pé que tivesse sido atento? Aquele irmão não está bem. Até o discurso, sabem aquele discurso que há bocadinho que falámos do murmurar e de estar mal com tudo, é sinal de que o coração não está bem. Mas em amor nós podemos nos rodear com essa pessoa. Orar primeiro, pedir direção do Senhor. Mas o que é que se passa na sua vida? Tenho reparado que ultimamente, quando fala, está zangado com tudo, está zangado com todos. Vamos ler estas passagens da Bíblia e nós damos graças. Vamos dar graças no que é que está a passar. O Senhor está consigo nesse caos, nesse problema, o Senhor está consigo. Vamos, com amor e com carinho, podemos fazer essas coisas. Então agora, só para finalizar, vamos dividir um bocadinho aquela passagem de 1 aos Tessalonicenses 14, porque aqui é um bom exemplo de coisas que são diferentes e que devem ser tratadas de modo diferente. Por exemplo, há ali vários grupos de pessoas. O primeiro grupo, que é aquilo ali, os desordeiros. Outras versões dizem os que andam sonolentos. É aqueles que andam assim um bocado à margem. O grupo está a andar e eles estão assim encostados ao lado e normalmente são aqueles que mandam muitas postas de pescada. Porque aqui não se faz e estão parados, estão encostados. É aqueles É os treinadores de bancada, sabem, num jogo de futebol. Estão no estádio a ralhar com o treinador e com os jogadores a correrem e eles sentados, eles é que sabem, não é? É estes ordeiros, são sem regras, são preguiçosos. Olha, o termo é esse, preguiçosos. Estão parados e precisam ser admoestados. Exatamente. Mas eles é que estão certos, não estão errados. O que é que a Bíblia diz para fazer estas pessoas? Chamar-lhes a atenção. Quem anda a girar está errado. Alguém tem que lhes chamar a atenção. Mas agora seria muito injusto se eu agora é tudo igual para todos,
e lá está, coisas que são iguais e coisas que são diferentes. Eu agora, o grupo a seguir, que são os de pouco ânimo, vou admoestá-lo também. É disso que eles precisam. O que é que eles precisam de pouco ânimo? Consolo. É o que diz ali a Bíblia, consolai-os de pouco ânimo. É tudo igual para todos. Ou agora imaginem, eu vou consolar os desordeiros. Estava certo? Oh, irmãozinho, você está aí paradinho, não faz nada, eu vou-lhe dar um bocadinho de amor. É isso? Eu preciso ser chamada a atenção, acorda para a vida. Tem que haver a atitude correta para a questão que se deve adressar. E não é tudo igual para todos. Agora, eu tenho é que saber discernir que a pessoa estará a precisar nisso. Mas o apóstolo dá-nos dicas aqui. Os desordeiros, estes que não davam lá muito bem, aqui na primeira carta ele diz, vocês admoestem-nos. Sabem o que é que ele diz na segunda carta? Que a gente vai lá chegar, se Deus quiser. Eu vou-vos ler na segunda carta, o capítulo 3 diz assim: mando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, porque não nos houvemos desordenadamente entre vós. Aqueles irmãos foram admoestados, os desordeiros, e não encarrilharam, porque normalmente essas pessoas, sai quem lhes diz alguma coisa. Isso é preciso muita sabedoria no que se diz. Ficam às vezes ofendidíssimos. E estes não corrigiram. Então na segunda carta ele diz, estes, olha, então afasta-te, porque essas pessoas não são boa companhia. Se tu avisas uma, tu avisas duas, avisas três, continuam na mesma, afasta-te. Afasta-te, porque é o que Paulo diz, nós não andamos desordenadamente com vocês, nós andamos com estrutura, com regra, com objetivos, com propósitos. Aqueles que não querem fazer assim, colhem também frutos disso. Passamos para o segundo grupo, consolai os de pouco ânimo. É consolar, encorajar os desanimados, os que estão com o coração pesado. É uma pessoa que está a passar por problemas, é uma pessoa que está a passar por dificuldades e nós sabemos que viver neste mundo não é fácil, mas viver sem esperança então ainda é pior. E é tão interessante que nesta primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, como nós vimos no capítulo anterior, 4, quando ele fala do arrebatamento, ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Há coisas que nos consolam e pensar na eternidade e pensar no que vem e nas promessas que nós temos, consolam o nosso coração. Então tem que haver em nós também a disciplina de pensarmos no que faz-nos bem. E lá está, aquela ingratidão, aquela amargura, aquele rancor, pôr isso de lado, trazer gratidão para o nosso coração e consolar-nos com aquilo que nos dá esperança. E se este mundo está mau, mas o melhor é que vai ser. E pode ser hoje. A vinda do Senhor Jesus pode ser hoje. Não era? Era por isso que ele dizia que nós nos consolámos uns aos outros. Vocês estão num problema super difícil e não há escape, não há nada. E nós, mas pode ser hoje. Já consola, já anima, já pensar que vou para estar para sempre com o meu Senhor. Então temos que encher a nossa mente com as coisas que são boas. E isso vai consolar os nossos corações. E quão difícil é, por exemplo, consolar alguém que perdeu um ente querido e a vida está à deriva. Mas pensa, mais ainda se a pessoa for crente, consolar essa pessoa com o que vem. Nós vamos estar com ela, com essa pessoa. Essa pessoa só foi à nossa frente. É esse tipo de consolo que nós devemos dar a estes de pouco ânimo. Mas não é agora dar tudo igual a todos, como eu falava há bocadinho. Não vou dar a admoestação. Depende, né? Se o irmão com pouco ânimo começasse a encostar à boxe e não começar a fazer nada. O terceiro grupo é os fracos. Sustentai os fracos. É amparar e suportar aqueles que estão exaustos. Há coisas na vida que são curtas, a duração, os problemas. Há coisas que são danos. Por exemplo, cuidar de um ente querido, cuidar de um familiar. Anos em que a pessoa está com aquele problema de saúde e precisa de alguém a cuidar. Aquilo desgasta, aquilo vai moendo, a pessoa vai ficando sem força. Tem dias de ânimo, mas tem dias que está exausta. Temos que os sustentar e amparar. Aí temos que os ajudar. Tem que ser uma ajuda prática. Não é só teoria, irmã, vou orar por si, ou vou-lhe dar aqui um versículo. Não, é chegar lá a casa e o que é preciso fazer. A irmã agora vai às compras à vontade, que eu arrumo-lhe aqui a casa. Porque às vezes quando se está a cuidar de outra pessoa, nem tempo para sair de casa podemos sair porque essa pessoa não pode ficar sozinha. São coisas simples como isso. Mas é estar a cuidar dessas pessoas. Então, aqui o consolo para os fracos não é suficiente. Porque consolo, eles precisam de um apoio prático, um apoio real.
Então, lá está, tem que ser atenta, tem que ter discernimento, saber, não, que aquela irmã está a precisar, é que eu vá lá à casa e, olha, vou levar o jantar já pronto, ela não tem que se preocupar com isso. Ela veio do hospital visitar não sei o quê, não tem tempo, vou chegar à casa, eu vou-lhe fazer isto. Ela está com aquele problema de saúde, não consegue arrumar a casa, coitado, tem que estar deitada, eu vou-lhe arrumar a casa. Este lado prático, este lado que não é teórico e que mostra amor. E é o que a pessoa está a precisar. E a passagem de Romanos 15:1 diz: nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Por natureza nós pensamos só em nós. E eu sou forte, eu vou ter fraco, olha, ele é fraco porque a culpa é dele. Não vamos nos agradar nós mesmos e vamos ajudar aqueles que de momento estão fracos. Não quer dizer que eles são fracos, nem vão estar sempre fracos, mas de momento, devido às dificuldades e ao desgaste, não estão bem. Então vamos sustentá-los e ajudá-los. E por fim, sejai pacientes para com todos. Aí não põe ninguém de lado, aí é o remédio, aí sim podemos dar a todos. É amor e paciência, não há problema, que fica sempre bem. E é revelar o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito fala do amor, certo? E o fruto do Espírito fala do controle. E muitas vezes nós perdemos a paciência com as pessoas porque temos pouca e porque o nosso temperamento fica solto, sob controle. É ter calma, é perceber que pode ser a fase da vida da pessoa está a passar. Olha, pode ser um destes 3 grupos. Vamos ter calma e paciência com as pessoas, vamos orar para que Deus nos dê discernimento qual é a minha melhor posição e ação para com essa pessoa. E vamos atentar para as necessidades individuais, em vez de generalizar, é tudo igual para todos. A Bíblia é para todos. Sim, a Bíblia é para todos, mas há fases para um fraco que um versículo não lhe vai dizer nada. Se o que ele precisa é que alguém lhe ajudasse em casa, se o que ele precisava é umas horas de sair de casa para espairecer um bocado. Percebem? Então há atitudes que têm que ser medidas e pensadas, customizadas para cada um. E por fim mesmo, irmãs, esse discernimento do que é diferente, do que é igual, no corpo de Cristo e em tudo na vida, tem que vir de Deus. Não pode ser eu e vocês acharem, nem nós entre nós a conversarmos, olha, o que é que achas, qual é a melhor postura? Tem que haver submissão a Deus, tem que haver submissão à palavra e tem que ser buscando a liderança do Espírito para saber o que é na altura certa aquela pessoa precisa. E quantas vezes aquele pormenorzinho de alguém ter feito alguma coisa em nosso favor fez mudar o rumo das coisas. As coisas estavam indo num rumo, não era bom, e aquilo parou e fez a inversão. Porque houve alguém que se dispôs, porque houve alguém que quis ser corpo de Cristo, porque houve alguém que achou que este papel não é só da A, B e C, é meu também, e com que sabedoria buscou as coisas de Deus e quis ser uma ajuda nas mãos de Deus. É disto que Deus precisa. Para uma igreja saudável, para uma igreja que mostra a luz ao mundo, é disto que Deus precisa. De pessoas com este tipo de sensibilidade. E que nós sejamos desse tipo. Por isso, irmãs, o facto de nós não sermos assim tantas aqui, não há problema nenhum. Porque se este exército já estiver fortalecido nestas verdades e vivê-las, não ser ouvinte somente, mas praticante, já vai fazer toda a diferença nesta igreja, nas nossas famílias, na Quinta do Conde, neste país. Ok? Então é essa a nossa esperança, é esse o nosso desejo. Que o Senhor nos ajude. Amém.